E aí, gente, tudo bem? Pessoal do oitavo ano, professor Kleber. Pessoal, na aula passada nós falamos de fatores, lembra? Fatores astronômicos e fatores terrestres que influenciam o clima da Terra, né? A gente acabou de estudar isso na aula passada. Eles exercem influência sobre elementos climáticos, como a umidade relativa do ar, né, quando fala nas propagandas de meteorologia, né, nos programas de meteorologia, a ocorrência de chuvas, temperatura local do planeta, né, em cada local do planeta, perdão. Quase tudo no clima, pessoal, está interconectado, né? Digamos assim, há uma interconexão ah, de vento, certo? De, de clima, enfim, existe uma conexão muito ampla. Né? Não dá para ter uma previsão exata, vamos dizer assim, uma previsão exata do tempo, porque é tudo muito complexo, vamos dizer assim, uma complexidade muito grande. Então, assim, para compreender a complexa dinâmica do clima da Terra, a gente precisa estudar um pouco sobre correntes de ar e correntes de água, ok? Correntes de ar e correntes de água, certo? E os conjuntos, né, que envolvem tudo isso. Para a gente poder caracterizar as circulações atmosféricas e as circulações oceânicas do planeta, certo? E por isso que a gente vai estudar, né, alguns fundamentos básicos que são necessários para realizar as previsões climáticas, certo? E para se tornar cada vez mais preciso. Lembrando que é muito complexo tudo isso dentro do nosso planeta, né? Nosso planeta, a atmosfera, é muito difícil chegar a uma precisão exata. Por isso que fala previsão do tempo, entendeu? Previsão do tempo, é uma previsão, pode ou não acontecer. Geralmente acontece, mas é por causa de fatores que a gente vai estudar aqui, né? Que envolve esses estudos. Ok, pessoal? Página 43, então, do seu livro didático. Nós vamos falar agora da circulação atmosférica. Você pode perceber aqui na sua imagem a página 43, isso. Você pode perceber aqui nessa imagem regiões com muitas nuvens, como a região da Amazônia aqui, certo? Região com muitas nuvens, e algumas regiões com poucas nuvens, né? Como o litoral do Nordeste, ali do Nordeste, há poucas nuvens. Então, claro que no momento dessa imagem, que foi tirada essa imagem, essas são zonas de baixa pressão, pessoal, baixa pressão, por isso estão sujeitos a um tempo instável, muita chuva, certo? Ventos fortes. Quando é baixa pressão, o tempo é instável, né? As demais áreas praticamente sem nuvens é de alta pressão. Onde não tem nuvem, né, tem uma alta pressão. Aí é um tempo mais calmo, com poucos ventos, baixa probabilidade de chuva, né? Então, assim, tá aí no seu livro, tá? Definição de tempo é o estado momentâneo da atmosfera, ok? Que define o vento, chuva, temperatura, etc. Né? É diferente de clima. O que é clima? A configuração mais permanente e estável da região. Por exemplo, o clima da região amazônica é equatorial. Como é que eu sei disso? Porque ele é quente e úmido. Então isso não significa que em alguns dias o tempo não possa estar frio e mais seco. Você vê, o clima é diferente o clima, na realidade, é diferente do tempo, certo? O clima é o tempo pode variar. Então, a análise atmosférica do tempo e a previsão do tempo são objeto de estudo da meteorologia. O clima é referente à climatologia. Então, o que estuda o clima é climatologia, o que estuda a previsão de tempo, né? Meteorologia. Ok, pessoal? Então, gente, essas movimentações das massas de ar, certo? É igual bolsões, né? Imagine um saco gigante de ar,
né? São massas de ar que vão circulando na atmosfera e é provocado por diferentes pressões, né? E temperatura, que é a convecção que chama, né? Vai alterando, ok? Ao longo da atmosfera terrestre. Em cada região tem um tipo de pressão, devido a alguns fatores que a gente vai ver aqui, tá bom? Falando já, né, de convecção, pressão e formação de nuvens, que a gente vai ver agora aqui, né? Basicamente, pessoal, o ar mais frio é mais denso e desce. Por exemplo, tá lá em cima, né? O ar, quando ele fica, ele é frio, o ar, a massa de ar, ela é muito fria, essa massa de ar. Qual que é a tendência? Como é frio, tá condensado, tende a cair. Por quê? É mais pesado, é mais denso. Agora, o ar quente é menos denso. Tá aqui embaixo, certo? O ar quente, como ele é menos denso, ele vai subir, ok? Então, essa é uma movimentação diretamente relacionada ao estudo da convecção, né? Então, assim, quando uma massa de ar sobe, cria embaixo de si uma região de baixa pressão. Então, essa região de baixo aqui, ó, é baixa pressão, essa região aqui. Então, na região de baixa pressão, a nuvem ou o ar menos denso sobe. Lá em cima é alta pressão. Então, a massa de ar tende a descer. Ok? A gente vai entender mais um pouquinho para frente sobre isso. Então, essa região de baixa pressão aqui embaixo, né, aqui de baixa pressão, resulta numa movimentação do ar e seu entorno, chamamos de vento. Tudo isso vai gerar então vento. O que acontece? É que o clima, na realidade, o ar atmosférico, ele na natureza, tudo tenta se equilibrar, tudo tenta gerar equilíbrio. Então, como aqui tem menos vento, a parte de cima que tem mais vento vai ocupar a região que tem menos vento. A gente vai já entender sobre isso, né? Então, assim, a movimentação do ar em direção à região de baixa pressão também ajuda a entender por que a porta pode bater quando nós abrimos uma janela. Tá aí um exemplo, né, no seu livro didático. Vamos pegar um exemplo aqui. Imagine você tá tomando banho, certo? Um exemplo bem básico, tá tomando banho de água quente e tal. A região no banheiro, dentro do banheiro, você tá numa região de baixa pressão. Lá fora tá frio, né? É uma região de alta pressão. Então, quando você abre a porta do banheiro, o que você sente? Aquele choque, né? Aquele choque térmico. Então, é a baixa pressão tentando ocupar a área ali do banheiro que é de baixa pressão, entendeu? Essa é a diferença. Ok, pessoal? Essa pequena introdução aqui, né? Sobre circulação atmosférica, página 44. Vamos comigo aqui, na página 44. Por exemplo, a brisa marítima, né? Não sei se você já teve a oportunidade de estar no mar, você vai perceber uma brisa marítima bem suave, bem gelada, né? A brisa marítima e a brisa terrestre são bem diferentes. Aquele vento típico das regiões de praia. Durante o dia a areia esquenta mais que a água. A areia fica muito mais quente que a água. E com isso também esquenta o ar sobre ela. O ar em cima da areia fica muito quente. Então o ar mais quente, menos denso, sobe deixando uma região de menor pressão. Então a região aqui embaixo fica de menor pressão, o ar menos denso sobe, ok? Então sopra a brisa do mar para a praia. Então, à medida que o vento sobe, porque é baixa pressão, a brisa do mar vem ocupar aquele espaço, certo? Então, sopra a brisa do mar para uma região de menor pressão. De forma mais ampla na atmosfera, o vento também sopra das regiões de alta pressão para as baixas pressões e pode carregar consigo as nuvens e com ela a umidade. Então, é um ciclo, pessoal. Enquanto está subindo aqui, ó, baixa pressão para alta pressão, da alta pressão está descendo, certo? Para baixa pressão, para ocupar aquele espaço. Então sempre vai ter um ciclo, ok? Sempre vai ter esse ciclo. A gente vai entender daqui a pouco por que acontece, né? As chuvas e tudo mais, ok? Gente, ó, página 45, vamos lá comigo.
Agora a gente vai ver a formação das nuvens, o movimento das nuvens, né? Tá intimamente, esse movimento das nuvens, pessoal, a formação e movimento das nuvens, está relacionado com a movimentação do ar em relação à topografia, densidade, pressão, onde que tem mais pressão, menos pressão. Tudo isso é observado na circulação das nuvens. Então as nuvens nada mais são do que gotículas de água no estado líquido, onde condensou, certo? Isso pode parecer surpreendente, mas a princípio nós pensamos que a água no estado líquido não poderia flutuar no ar. Portanto, a nuvem seria formada por vapor de água, né? No entanto, o vapor não é visível, e se a nuvem pode ser vista, é porque ela não é vapor. Gotículas de água podem sim flutuar no ar, basta que sejam pequenas, né? Eles vão flutuar no ar, mesmo que basta que sejam pequenas. E é o que vemos quando a gente olha para a fumaça que sai de uma panela, né, com água. Você pode colocar uma panela com água para ferver, você vai ver que as gotículas vão sendo expelidas ali, vão sendo formadas, né? Essa fumaça são gotículas de água que se condensam. Então, ao passar do estado líquido para o gasoso, o vapor de água sobe, se expande e se esfria. E parte da água acaba voltando a se condensar. É a fumaça que observamos no topo da panela, como mostra a fotografia ao lado, né? A gente tem essa imagem aqui, né? Aqui no seu livro, tá aqui essa imagem. Ok, pessoal? Então, resumindo, o que acontece? Aqui na sua imagem, você pode observar a formação de nuvens. É preciso que o vapor de água se condense. E as situações em que isso ocorre pode estar relacionada com a convecção. Uma parcela de ar quente se esfria conforme se eleva. Basicamente, são 4 situações em que há a formação de nuvens. Uma superfície está aquecida por algum motivo, certo? Há convergência de ar por causa de uma região mais de baixa pressão. O ar veio para a região de baixa pressão. Há o levantamento de ar em relação à topografia. A topografia interfere muito também, aí sobe. Esse levantamento se dá ao longo de frentes frias. Você pode observar então aí, nessas imagens, as diferenças, né, de movimentação das nuvens. Dá para entender basicamente isso, ok, pessoal? Gente, na próxima aula a gente vai falar sobre a circulação geral da atmosfera e o efeito Coriolis. Vai ser legal isso. Te espero na próxima aula. Um abraço.